Alô, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Que Deus te abençoe. Provérbios capítulo 9. Minha gente, estamos com um desafio de ler o livro de Provérbios todo nesse mês. Aí eu recebi algumas mensagens. Pastorzão, meu brother, eu não tô com tempo. Rapaz, eu tô aqui, eu leio, eu faço a pesquisa, eu aplico, eu gravo, demora 2 dias, tem dia que demora mais, né? Com a internet que eu tenho aqui, pra subir no YouTube. Aí o cara diz assim, eu tenho tempo de ver não, 20 minutos? Tá ficando doido? Quanto tempo você acha que demora pra fazer um vídeo desse? É igual a fórmula do Bhaskara. O Bhaskara descobriu, o cara só tem que aplicar e ainda erra. Meu irmão, você só tem que ouvir. O mesmo tempo que você gasta vendo tiringa, puxar a faca pros outros e xingar a turma, você pode ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida. Então, não falta tempo, falta prioridade. E como o Provérbios fala de disciplina, já vamos começar por aqui. Então estamos no capítulo 9 e eu quero te convidar de forma muito amigável a gente continuar a leitura. Provérbios 9. Vamos lá. Não se chateia comigo não. Não se chateia com você que está mentindo para você mesmo. Eu não tenho tempo. Aí gasta. Se olhar o negócio do Instagram, 12 horas. 8 horas. Tempo de tela, 12 horas no dia. E o cara não produz um vídeo, não faz nada, só fica vendo bobagem. Os índios fazem cabana no meio da mata. Então, leia a Bíblia, rapaz. Larga a mão de conversa. Provérbios 9. O grande convite. E qual mesa você vai escolher? Esse é o desafio de Provérbios 9. O Provérbios 9 é o encerramento de um conjunto de capítulos que Salomão escreve. Do 1 até o 8. Ele construiu o que converge para esse momento. Aqui nós não encontramos apenas conselhos. Nós encontramos uma decisão. Você não precisa de muito. Você só precisa de uma decisão. O capítulo inteiro apresenta um confronto entre duas mulheres, duas casas, 2 convites, 2 banquetes, 2 destinos. E no fim, não existe neutralidade. Todos nós estamos sentados à mesa com alguém. Estamos sentados na mesa de alguém. Então, vamos lá. Existe uma estrutura oculta no livro de Provérbios, e eu vou passar para você aqui e você vai escrevendo. O capítulo é cuidadosamente organizado em 3 movimentos. O convite da sabedoria, do versículo 1 até o versículo 6. A reação do sábio e do tolo, do 7 ao 12. E o convite da loucura, do 13 ao 18. E isso constrói um espelho literário. A sabedoria é a mulher. A mulher sabedoria e a mulher loucura fazem praticamente a mesma coisa. Constrói uma casa, envia mensageiros, chama os inexperientes e oferecem uma refeição. Apenas uma conduz à vida e a outra conduz à morte. Vem comigo. Provérbios capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa, já deu ordem às criadas. E assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se aqui aos fatos de senso, diz: vinde e comei do meu pão,
Bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Notem aqui, a sabedoria edificou a sua casa. Existe um verbo hebraico aqui que significa construir, estabelecer, consolidar. A sabedoria sempre constrói famílias, relacionamento, caráter e legado. E a loucura faz o oposto disso. Ela consome o que você levou anos para ser construído. Uma escolha impulsiva pode destruir décadas de fidelidade. Ela lavrou 7 colunas. Por que 7 colunas? Na Bíblia, o número 7 representa plenitude e perfeição. A imagem de uma casa sólida, completa e inabalável. Os estudiosos apresentam aqui 3 interpretações principais. Representa a perfeição da sabedoria, simboliza estabilidade e permanência e aponta para a totalidade dos atributos de Deus. A mensagem é clara aqui. A sabedoria oferece um lugar seguro para a existência humana. Então, inteligente é ser sábio. A sabedoria prepara um banquete. Ela diz: já matou seus animais, misturou seu vinho e preparou a sua mesa. Isso é surpreendente porque a sabedoria não oferece apenas uma informação, meu brother. Ela oferece comunhão. No mundo antigo, compartilhar a mesa significava uma aliança, amizade e intimidade. A verdadeira sabedoria bíblica não é meramente intelectual, ela é racional. Então notem que a imagem do banquete, ela atravessa a Bíblia. Isaías já fala de um grande banquete messiânico. Jesus frequentemente ele era pego ensinando durante as refeições. Ele usava as refeições para ensinar. O reino dos céus é semelhante, é comparado com uma festa de casamento. E o Apocalipse termina com as bodas do Cordeiro. A sabedoria não apenas nos ensina, ela nos convida. Então, sabedoria sempre vai gerar comunhão e loucura vai gerar contenda. O problema não é a falta de inteligência. O versículo 4 diz: quem é simples, venha para cá. A palavra hebraica para simples é peti, não é pet, pai de pet, é P-E-T-I, que significa alguém com pouca capacidade intelectual. Refere-se ao ingênuo, alguém sem discernimento, alguém facilmente influenciável. O simples não é mau, mas é vulnerável. Então, meu chapa, se qualquer vento te leva, você precisa buscar a sabedoria. Não tem aqueles caras que pensam em fazer engenharia, aí chega um outro cara que nunca estudou nada na vida e diz assim: engenharia não dá dinheiro. Aí o que o cara faz? Desiste. Meu amigo falou que não dá dinheiro, mas ele estudou o quê? Não estudou nada. E você foi no conta de um caboclo desse, é louco? Aí existe a grande batalha da vida. Quem é que vai moldar a sua mente? A sabedoria, a cultura, as redes sociais, os desejos imediatos. O simples é aquele que ainda não decidiu. E quem não escolhe conscientemente acaba sendo escolhido pelas circunstâncias. Quem não escolhe de forma consciente acaba sendo escolhido pelas circunstâncias. Quem não toma decisões sobre o seu futuro vai gerar o futuro de alguém. Quem não toma decisões pela sua agenda vai viver em função da agenda de alguém. Quem não toma decisões e escolhe o seu destino, alguém vai definir o seu destino. É simples. O simples é aquele que não decidiu. Vamos lá.
O que repreende o escarnecedor traz afronta a si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele será mais sábio. Ainda ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, se és sábio, para ti mesmo é. Se é escarnecedor, tu o suportarás. A quarta revelação desse livro é: repreende um sábio e ele te amará. Esse é um dos maiores testes de maturidade espiritual e intelectual. Como você reage quando é corrigido? O insensato considera a correção uma ofensa. O sábio considera a correção um presente. Eu, quando comecei, rapaz, era ruim de escrever, hein? Escrevia tudo sem vírgula, sem ponto, sem nada. Aí, isso já tem uns 15 anos. Aí teve um cara que foi dar uma palestra em uma empresa que eu trabalhei, eu era vendedor de concessionárias, e ele virou um meu amigo. A gente nunca mais se encontrou, mas volta e meia a gente se fala, e viramos amigos de internet. Então, batemos papo e volta e meia um fala com o outro. E um dia eu postei um negócio, logo que apareceu esse tal de Canva, aí coloquei um cartazão, assim, uma frase, umas flechas e não sei o que, achando que, botei no Facebook. Quando eu penso que não, ele me mandou uma mensagem no privado e disse: Francisco, você tá bem, cara, tudo certo? Eu notei que você tem uma mensagem, mas essa mensagem não é clara, porque não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, é só a mensagem, assim, ninguém sabe o que quer dizer isso. Na minha mente era uma frase potente, violenta. Escrito não tinha tanta potência e nem tanta coisa assim. Ele falou: se você pretende liderar pessoas, você precisa pelo menos aprender a escrever. A minha resposta para ele foi: rapaz, você é um presente de Deus para minha vida. Porque os outros caras estavam curtindo tudo, que legal, não sei o que, sem entender também. Então, quando fui corrigido por ele, recebi um presente e somos amigos. E você, quando é corrigido, eu poderia dizer: quem é esse cara? Ele nunca pregou um sermão, não sei o que, vem aqui se meter nos meus assuntos. Não, recebi isso de forma muito inteligente, porque ele estava me ajudando a transmitir uma mensagem com clareza. A partir daí eu comecei a ler mais e tentar escrever de forma mais inteligente. Não parece muito que eu aprendi, né? Mas tudo bem. Julgue você do jeito que quiser. Mas, brincadeiras à parte, como é que você considera a correção? O sábio considera a correção um presente. E existe aqui um princípio muito poderoso. Seu futuro é determinado pela sua capacidade de receber correção. O orgulho impede o crescimento. A humildade gera transformação. Frase boa para você colocar no seu Instagram assim, Vai pôr meu nome e me marca. O orgulho impede o crescimento. A humildade produz transformação. Meu Deus, glória. Isso é um princípio poderoso, meu irmão. Vai anotando aí. Tem os pregadores que estão só fazendo o sermão com aquilo que eu estou dizendo. E o centro do capítulo, no versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o eixo de todo o livro de Provérbios. O temor não significa pânico, significa reverência, submissão e admiração. A verdadeira sabedoria começa quando o ser humano reconhece que Deus é o centro da sua realidade. Eu já falei aqui: maldito o homem que confia no homem. Não é o homem que confia no homem, é o homem que confia no homem. Então, se o cara ele tem
se ele é um cara que diz, eu aprendo comigo mesmo, ele tem um idiota como mestre. Então a verdadeira sabedoria começa. O ser humano reconhece que Deus é o centro da sua realidade. Vamos lá? Toda pessoa já teme alguma coisa. Se não teme a Deus, teme a opinião dos outros, o fracasso, a rejeição, a perda e o futuro. A questão não é como você vive com temor. A questão é quem governa suas decisões. Se você tem medo de alguma coisa, eu tenho medo do que os outros vão falar. Só tenha medo do que os outros vão falar quando você conseguir pagar uma conta com isso. Escreva tudo que as pessoas falam a seu respeito. Vá no cachorro quente do seu Zé. E no final ele diz, deu 15,50. Aí você diz, seu Zé, eu vou pagar o senhor com isso aqui. Se ele receber, aí você valoriza o que os outros falam. Se não, rapaz, tome vergonha. O fracasso. Todo fracasso ele vai trazer pra gente experiência. O fracasso não é o fim. É uma oportunidade de recomeço e de fazer coisas novas a partir daí. A perda ela tem a capacidade de nos fazer repensar muitas coisas. Muitas coisas. O futuro é incerto para aqueles que não decidiram. Então comece a decidir. Quem governa as suas decisões? Quem governa? Vamos lá, continuar a leitura para acabar logo. A loucura é uma mulher apaixonada e ignorante. E não sabe coisa alguma. Assenta à porta da sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam. Segue direito o seu caminho. Quem é simples, se volte aqui. E aos faltos de incenso, diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Eita, pai! A mulher louca é alvoroçada, ignorante. E esse é um detalhe que assusta muita gente. A loucura não cria algo novo, ela falsifica. Observe, a sabedoria tem uma casa, a loucura também. A sabedoria faz um convite, a loucura também. A sabedoria oferece uma refeição e a loucura também. O princípio do engano está: o mal raramente parece mal. Ele aparece com uma versão distorcida do bem. Sabor bem. A mentira mais perigosa é aquela que se parece com a verdade. E veja o versículo 17. As águas roubadas são doces. Essa frase revela um mecanismo profundo do coração humano. Muitas vezes não desejamos algo por causa do seu valor. Desejamos porque é proibido. A transgressão cria uma ilusão de prazer intensificado, mas é apenas uma ilusão. Só uma ilusão, brother. Uma observação psicológica impressionante que acontece aqui. O cérebro humano tende a supervalorizar recompensas imediatas e subestimar recompensas futuras, consequências futuras. Séculos antes da psicologia moderna, Salomão já descrevia isso como um fenômeno. O prazer imediato obscurece o custo do futuro. Detalhe mais interessante aqui, mais sombrio desse capítulo é: eles não sabem que os seus convidados estão ali, mortos.
Os convidados da loucura acreditam que estão entrando numa festa e na realidade estão entrando num cemitério. Esse é o retrato do pecado. Ele esconde o destino final, promete a vida e entrega a morte, promete liberdade e produz escravidão, promete prazer e gera vazio. E a conexão aqui entre todo o capítulo 1 e o 9, qual voz você ouvirá? A voz da sabedoria ou a voz da loucura? Todos os provérbios práticos dos capítulos seguintes dependem dessa decisão inicial. Antes de aprender a administrar dinheiro, palavras, conhecimento, você precisa governar a sua vida. É isso mesmo, meu chapa. Governar a sua vida. Cristo, no Provérbios 9, Jesus assumiu a linguagem nesse capítulo. Eu sou o pão da vida. Também, vinde a mim. A sabedoria prepara uma mesa. Cristo prepara uma mesa. A sabedoria convida os simples. A sabedoria oferece vida. Cristo oferece a vida eterna. Então, nós entendemos que existem decisões e essas decisões são moldadas pelos convites que nós aceitamos diariamente. Todos os dias as vozes competem pela nossa atenção. Uma chama para a disciplina e produz vida. Outra chama para o prazer imediato que produz morte. A pergunta central é: você é religioso? Mas em qual mesa você está se alimentando? Porque no fim, nos tornamos semelhantes àquilo que nós consumimos. E a decisão mais importante da vida é escolher quem terá direito de alimentar a nossa alma. Quem terá o direito de fazer isso? Os próximos capítulos só serão interessantes a partir do momento em que você governar a sua vida e tomar decisões por você mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida desse homem, dessa mulher que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor, meu Deus, venha mover ações na direção dele. Espírito de Deus, conduza para o caminho da sabedoria, estabelecendo sempre a sua bênção, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Capítulo 10 te espera, você que decidiu viver um tempo novo em Deus. Que Deus te abençoe. Fica na paz.